Fala pessoal, tudo bem com vocês? Essa pergunta vai para você, corintiano. Precisa do 9 mesmo? Do centroavante? Eu acho que a chegada desse jogador pode atrapalhar o Silvinho e evitar um possível melhor Corinthians. Eu vou explicar essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! É uma opinião polêmica, eu sei, mas eu acho que o melhor Corinthians, com os reforços que chegaram, ele não tem um centroavante. É claro, gente, vamos colocar aqui com todas as ressalvas possíveis que se o Corinthians contratar um Cavani ou um Luizito Soares, é óbvio que eu vou mudar minha opinião. É óbvio que a gente vai ter que achar um lugar para que eles possam jogar, para que um deles possa jogar, e aí a gente vai adequar os outros jogadores, até porque a temporada é longa, a gente não sabe se todo mundo vai estar à disposição o tempo inteiro, tudo isso é verdade. Agora, eu já falei isso em outros momentos, em outros vídeos, nas lives que a gente faz aqui, mas eu acho importante a gente falar sobre isso, porque a contratação de um camisa 9 tá difícil. Até porque o clube está flertando com esses grandes nomes, está gerando uma grande expectativa na torcida, e se contratar um jogador que tenha um nível muito inferior a esses citados, é óbvio que o torcedor não vai gostar. Então, o dirigente nesse momento do Corinthians tem que ter muito cuidado de deixar vazar esse tipo de informação e na hora H contratar um cara que não supra todas as expectativas. Ainda mais porque no elenco você tem o Jô, que é um ídolo, que é um cara que já foi muito importante, especialmente no título de 2017, mas que foi útil, muito útil na temporada passada, mas não é a solução. A gente sabe que não. O Jô teve uma temporada muito irregular e ele já avançou mais um ano. Né? Então, qual será a condição física do Jô? Qual será a mobilidade dele? Só que tem um grande problema nisso tudo. O Silvinho, que eu não digo que eu seja nem um defensor nem um crítico. Eu critico quando ele erra, e ele erra muitas vezes, porque eu acho que faz parte do fato dele estar aprendendo a ser técnico no Corinthians. É o primeiro trabalho efetivamente que ele faz, né? No Lyon foram 11 jogos apenas, então faz parte dos erros, mas eu acho que também ele teve alguns méritos em algumas questões obtidas pelo clube, pelo time no ano passado. O Silvinho tem um grande problema. Ele é muito amarrado num esquema, no 4-1-4-1. Então ele gosta de jogar com um centroavante, com um cara fixo lá na frente. O Jô é o único cara do elenco com essa característica. E ele tentou outros jogadores para fazer uma espécie de falso 9, para ter esse cara na referência, mesmo que esse cara não tenha as características de um 9. E aí ele testou, vocês sabem, o Roger Guedes, que pediu para jogar de lado, e ele rende melhor pelo lado realmente. O Luan, que não funcionou, porque não é a dele. O Luan já tá tendo dificuldade para jogar na dele, que é de meia, imagina como falso 9. Ah, mas ele jogou assim no Grêmio esporadicamente numa outra fase da carreira. O Luan tava brilhando. Qualquer posição que você botasse o Luan jogava bem. Não é o caso agora. Então, não era o caso. Renato Augusto. Funcionou no segundo tempo do jogo contra o Inter, em que o time vira o jogo e aí depois sofre um empate lá nos acréscimos, lá numa falha do Cássio e tal, mas foi realmente uma boa atuação ali, uma boa sacada do Silvinho ter colocado o Renato ali de falso 9, mas funcionou de forma pontual e ele colocou o Renato Augusto de falso 9 por 4, 5 jogos na sequência, sacrificando o melhor jogador tecnicamente do seu elenco. Errou. Então ele tentou de todas as formas jogar no mesmo sistema com um cara ali na frente. E aí ele teve que recorrer de novo ao Jô. Até porque ele perdeu o William em determinado momento, então ele abriu o Gabriel Pereira. Enfim, o Jô acabou sendo útil, fez alguns gols e tudo mais, a bola chegou mais, porque obviamente com muito mais qualidade no meio e pelos lados também, a bola circulou mais a área e o Jô foi mais abastecido. E fazer gol ele sabe fazer. Ele só tem uma dificuldade de ser mais coletivo, participativo, pela dificuldade física que ele vem enfrentando. Gente, tá caindo de maduro um time pronto, montado pelo Corinthians, sem centroavante. Só que para isso, o Silvinho vai ter que mudar o esquema. Por que eu tô falando isso? Porque chegou o Paulinho. O time tem uma novidade nessa temporada. Ele tem mais um jogador de meio campo. E a tendência natural das pessoas é colocarem o Paulinho como um primeiro volante, para tentar acomodar todo mundo.
Bom, se chega o Cavani, o Suárez, ou mesmo se fica o Jô, vamos lá, dentro do sistema 4-1-4-1, você abre o meio campo com o Paulinho, Juliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes e bota o centroavante lá na frente. Acabou. Esse é o time do Corinthians. Tá bom, acho que pode funcionar em algum momento, pode ser testada essa formação, obviamente. O Paulinho sabe jogar de primeiro volante, já jogou boa parte da carreira assim. Mas, vou citar de novo meu amigo Joe, que faz as análises do site Meu Timão, ele é colunista do Meu Timão, mas ele faz análises na rede social dele muito bacana. O corintiano conhece o Joe, que faz um acompanhamento tático assim muito legal dos jogadores do Corinthians. E ele assistiu 60, 70 jogos do Paulinho na China. Eu vi a análise dele e vi os vídeos. O Paulinho tá jogando mais à frente. O Paulinho, que pode jogar de primeiro homem, se tornou praticamente um último homem do meio-campo, em que ele pisava muito na área, muito mais do que sempre fez, porque o Paulinho, mesmo como primeiro ou segundo homem, ele sempre foi um cara box to box, né? Sempre jogou de área a área. Mas até pelo avançado da carreira, ele tá jogando muito mais avançado, muito mais à frente. E aí ele fazia muitos gols de rebote. O que significa fazer gols de rebote? Significa que o cara, primeiro, tá concentrado, atento, e segundo, tá próximo do gol. O Paulinho se tornou esse jogador. De muita, obviamente, como ele sempre teve, muito poder de finalização e conclusão à frente da área e pisando na área, pegando muito rebote dos atacantes. O Paulinho, nesse novo Corinthians, pra mim, tem que funcionar praticamente como um camisa 10. Não um camisa 10 clássico de pisar na bola e ficar com a mão na cintura e ficar olhando pra saber qual jogador ele vai passar a bola. Até porque essa figura não existe mais, né? O Paulo Henrique Ganso não existe mais no futebol atual, infelizmente, porque jogava muita bola, tendo liberdade para jogar dessa forma. Com a competitividade de hoje, você não tem mais essa possibilidade, você precisa ser muito mais dinâmico. Então, quando eu falo um camisa 10, eu falo o seguinte: eu abriria o meio de campo com Victor Cantillo, que pra mim foi o jogador que mais rendeu nessa função nas mãos do Silvinho. Mas e aí quem é que marca? O Cantillo não marca, mas as virtudes do Cantillo, elas são muito mais importantes para o time do que as suas supostas deficiências. Porque se você tem uma dupla de zaga, como você tem, com o João Vitor e Gil, laterais que não sobem, o Fábio Santos e o Fagner não sobem, você tem um volante, ainda mais num time que fica mais com a bola, com a capacidade de armar o jogo. E esse é o Cantillo. Ele tem capacidade de armar o jogo. Pelo seu passe de infiltração, pela sua bola longa, pela sua inversão de jogo, pela sua visão de jogo. Para mim, o Victor Cantillo é o primeiro homem de meio campo. Você tem que abrir o meio campo com ele. Aí você tem um tripé de jogadores meio-campistas, e olha esse tripé: Juliano, Renato Augusto e Paulinho. 3 meio-campistas que vão fazer essa bola circular e vão fazer essa bola chegar ao ataque com mas muita qualidade. A partir daí você tem o quê? William e Roger Guedes, que podem ser pontas, mas podem ser jogadores de movimentação e confundir a marcação o tempo inteiro. São jogadores que sabem fazer o facão, que sabem jogar da extrema para o centro. Fora que, se você não tiver um centroavante, você confunde a marcação, você obriga o zagueiro a sair para atacar um desses atacantes. E isso abre espaço para que esses meio-campistas com grande poder de finalização possam chegar e concluir. Imaginem só o Renato Augusto e o Paulinho com liberdade para chutar. Imaginem só o Paulinho, que fez muitos gols de rebote na China, pisando na área, vendo a aproximação e a penetração de Roger Guedes e William concluindo. Se o goleiro rebater, caixa. Se a bola bater na trave, caixa. Vai ser muito difícil para qualquer defesa adversária você segurar um ataque com William e Roger Guedes pela velocidade que eles têm, pela qualidade técnica que eles têm e com a chegada de meias com essa capacidade como o Paulinho e o Renato Augusto. E o Juliano fazendo toda aquela cobertura de um motorzinho do meio como ele faz. Aí você pode deixar o Cantillo lá só para ele dar tapa, né? Invertendo o jogo, lançando os laterais, que não sobem, é verdade, podem subir quando o jogo permitir, acho que poderiam subir mais em alguns momentos, mas não sobem por um conceito tático da linha de 4, mas enfim, dá para fazer. Um camisa 9,
nesse meu modelo, né, que é muito pessoal, é muito individual, ele atrapalharia tudo. Porque você vai ter que tirar um jogador. E aí você tira quem? Você tira o Paulinho? Você tira o Juliano? Você tira o Renato? Você tira o William ou o Roger Guedes? Sem o 9, o time está pronto. Basta saber se o Silvinho vai conseguir colocar em prática. O que vocês acharam? Comenta aqui, quero ouvir vocês. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!